Fala galera do canal LCS Hunter, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, galera. Desculpa a ausência aí, eu andei muito ocupado, tá? Muito trabalho na faculdade, prova, e eu não pude trazer os reviews para você. Hoje eu tô retornando com review, tá? Do capítulo de One Piece, e espero que todos vocês possam curtir aqui comigo, tá? Beleza? Chega comigo, vamos lá. Capítulo 10, 5/6 de One Piece, a gente vê a história de Kato, a gente vê o Katakuri e o Oven atacando a de arma 66, né? O que será que vai acontecer nessa batalha incrível, né? Batalha promete essa daí. O Oda traz pra gente, né, mais uma vez, um pouco mais da história da filha do Shanks, a Uta, né? E dessa vez a gente vê algumas imagens onde parece que o Shanks está levando ela pela mão. E mais uma cartinha aí, ou canção que ela faz, né? E o capítulo já começa, né, com Raizoya Shinobu, parece uma múmia, totalmente seco ele, né, sendo hidratado ali, parece que é soro que está sendo injetado nele, né. A gente vê os bainhas vermelhas ao redor deles, a preocupação do Kinemon, né, a gente também se depara com a Tsuru falando com o Kinemon vendo que ela machucou o rosto, na verdade estava um pouco queimada, né? E o Kinemon elogiando ela, falando que ela continua linda como sempre, né? A gente vê a reação dos bainhas vermelhas enquanto o Kinemon fica elogiando a sua esposa, né? Que para ele não vê, sei lá, uns dias, semanas, né? Mas para ela é muito mais difícil, são 20 anos. A gente vê a Carrot, né, comendo pra caramba ali, parece ser um churrasco de cenoura, né? E a gente também pode ver a proposta que o Nekomamushi e o Inuarashi faz para Carrot, né? Para ela ser a nova rainha governante lá do país de Zou, né? E ela fica surpresa com esse pedido. A Wanda diz que vai apoiá-la, diz que ela herdou a vontade do Pedro e que tem tudo a ver, né? Que ela já tem a experiência suficiente para poder, vamos dizer assim, governar a Zou, né? Pela experiência que ela teve fora do país, né? Junto ao bando do Chapéu de Palha e as aventuras que ela pôde presenciar, assim como Nekomamushi e Inuarashi, né? Embarcaram no navio do Roger e do Barba Branca. Foi isso que levou eles a ter experiência e governar o país de Zou, vamos dizer assim, de uma forma forte e correta. Aí a gente também vê que o avô do Momonosuke se revela, né? Para eles e para Hiyori, né? O Momonosuke fica surpreso, com olhos lacrimejando, a Hiyori também, né? Mas ele pede ao Momonosuke que possa manter isso em segredo, que não quer falar para ninguém, não quer que o país de Wano saiba, mesmo que ele esteja feliz de saber que ainda tem mais um parente dele vivo, né? O Kinemon também fica muito surpreso, né, com isso. A reação do Kinemon é a melhor, né? E os outros samurais já desconfiavam disso, né? Então para eles não é algo tão surpreendente assim, como Deshichiro, Kawamatsu, a própria Ikiko também. Então ele começa a falar, né, sobre algumas coisas do país de Wano que muitos não conheciam. E ele fala sobre Pluton, diz que Pluton está escondida no país de Wano. O Frank fica surpreso com isso, né? O Luffy pergunta se era exatamente isso, essa mesma Pluton que o Frank falava, e o Frank confirma, concorda, dizendo que sim, que é essa mesma Pluto mesmo, né? Ele fica se perguntando por que o Oden queria desativar as barreiras, né? Derrubar os muros do país de Wano, sabendo que tem uma arma tão forte como essa. E a Robin vai e não deixa de sacanear o Luffy, vamos dizer assim, né? Ela vai e pergunta ao Luffy, você gostaria de ter essa arma? Ele fala, não. Cara, o Luffy é muito maneiro, né? E ela já esperava por isso. O Luffy diz que não precisa, né? E a gente pode ver a Shinobu, né? Toda animada ali com a Otama. A Nami fica extremamente feliz por ver a Otama, né? Da forma que ela tá. E a Otama pede ao Luffy para fazer parte do bando, né? Assim que ela conseguir ficar um pouco mais forte. O Luffy simplesmente fala assim, se você conseguir fazer ninjutsu, tudo bem. Em meio a tudo isso, né? A gente pode ver que o Caribou estava ouvindo toda a história. Porém, engraçado, todo mundo relaxado, né? Ninguém fica usando o haki da observação. Mesmo a Robin, que é extremamente cautelosa, né? Questão de investigação, ela também não percebe a furtividade ali do Caribou, escutando toda a história, né? Eles estavam contando ali entre eles, né? E Caribou fala, bem, já sei de duas armas, né? Agora eu sei de Poseidon e agora da Pluton.
né? Aquela pessoa certamente gostaria de saber sobre isso, né? Olha, de que pessoa que ele está falando? Será que é o Barba Negra? Né? Eu acho que pela personalidade do Caribou, o Barba Negra seria uma boa opção da qual ele gostaria de contar esses segredos, né, e fazer parte do bando do mesmo. E logo em seguida a gente vê o Momonosuke passeando pela cidade, né, andando e todo mundo chamando ele carinhosamente de Shogun, né, todos reconhecendo já o Momonosuke como Shogun, né, e felizes porque ele, junto aos Bainhas Vermelhas e o bando do Chapéu de Palha, mas toda a aliança conseguiram mudar, né, e tirar aquele sofrimento que eles vinham passando durante 20 anos aí na mão do Kaido e de Orochi. E o Momonosuke, muito animado, entra dentro de uma sala procurando Zoro para ensinar golpes de espadas para ele. Logo em seguida ele sai correndo, né, chamando pelo Chopper, Luffy, Yamato, procurando todos, até que encontra Shinobu e fala que... Shinobu não. Encontra Hiyori tocando seu instrumento musical e fala, olha, eles já foram embora. Mas como assim eles foram embora sem se despedir, né? E ele encontra o Kinemon fala a mesma coisa, que ele saiu sem se despedir deles. Eles começam a procurar, né, indo em direção aos portos aí, ver se ainda conseguem encontrar cada um deles. E nisso a gente vê lá no porto de Odon, né, Takagi, o nome do porto, a gente vê os navios do Luffy, do Kid e do Lau, e as rotas da qual os log poses já conseguiram fixar, né? Uma vai para o sul, outra para o leste e outra para o nordeste, né? E outra para o nordeste. E o Lau decide ir para o nordeste, o Luffy e o Kid querem ir para o leste ao mesmo tempo, né? Mas no final eles acabam fazendo um sorteio onde o Luffy perde, e o Luffy, com certeza, o bando dele vai para o sul, porque o Kid queria ir para o leste. Então, o Zop fala que qualquer um desses lados que eles possam ir são sempre lados perigosos, né? E o Luffy mesmo assim fica puto, porque ele fala, olha, eu sou um Yonkou e como Yonkou eu tinha direito de escolher, né? Eu, vamos dizer assim, eu tenho esse direito. E o Kid fica ainda muito mais bravo, né, com isso, porque ele fala, cara, eu até aceito você como Yonkou, agora o que me revolta mesmo é esse carinha aqui, né? Aí logo em seguida aparece o Bug, né? E o Bug, o palhaço, né? Junto com ele, como se fosse seu braço direito e esquerdo, o Draco Mihawk e o Crocodile, né? E, cara, é surpreendente porque o Zoro não acredita que o Mihawk iria se curvar a um personagem como o Bug, né? E o Crocodile também, e o Luffy ainda fala para o Lau ainda fala assim, olha, se ele conseguiu fazer isso, então ele tem direito sim de ser reconhecido como Yonkou. E o Luffy fala, cara, pode acreditar, ele é um idiota, um completo idiota, então, assim, aconteceu alguma coisa aí. E o Zoro também fala, cara, eu não consigo ver de jeito nenhum o Mihawk se curvando a um cara como esse, né? E o Kid vai e traz pra gente à tona a estratégia que o Bug fez, né? Que é de recompensar civis e piratas por marinheiros mortos, ou seja, eles botam um preço na cabeça dos marinheiros. Talvez tenha sido essa jogada do Bug, né, que tenha levado ele a um nível de Yonkou. Tipo assim, olha só a ousadia do cara. Ele pôs valores às nossas cabeças, né? Assim como a marinha faz com os piratas, o Bug, como pirata, fez com aqueles que combatem a pirataria, ou seja, os marinheiros, né? Botando recompensa nas suas cabeças, fazendo com que, assim, não só a marinha possa se preocupar com piratas, mas com civis que pensam em dinheiro, vamos dizer assim, caçadores de recompensa. Talvez o grande escalão não possa sofrer danos, mas aqueles de capitão, até vice-almirantes aí podem sofrer algum tipo de ameaça por parte de civis e pessoas fortes que possa ter no mundo de One Piece, né? Um exemplo disso é o Touro Verde agora, o Fugitora, que eram civis, não faziam parte da marinha e foram chamados, foram convocados para fazer parte da marinha e entraram com um cargo muito grande, né, que é cargo de almirante. Então existe personagens extremamente fortes fora da marinha que não são piratas também, e até onde a gente viu também não são caçadores de piratas, ou seja, caçadores de recompensa. E o Lau, muito justamente, né, ele vai e pega uma cópia do Poneglyph e entrega para o Kid pergunta o que é aquilo, né, e ele fala, cara, isso é uma cópia do World Poneglyph, até porque eu não quero ficar em vantagem, se eu quero conseguir chegar ao One Piece, se eu quero ser
conseguir pegar esse tesouro, eu quero que seja de uma forma justa, ou pelo menos que possa ser disputada, senão não vai ter graça, né? Se não tem disputa, não tem graça. E o Kid falar, beleza, já que nós estamos nesse barco, eu vou aceitar. Então eu vou atrás daquele cara que tem a cicatriz de fogo, né? Aí tipo assim, o Robin já fica atento, o Lau também, e o Luffy pergunta quem é, e ele fala, já que você não sabe, então significa que eu tô na vantagem na corrida do One Piece. A gente vê o Momonosuke e o Kinemon ainda continua procurando pelo Luffy e os outros, né? Então o Yamato responde a ele, tá em cima do telhado e fala que, olha, dessa vez eu vou viver as minhas aventuras, né? Assim como Kozuki Oden viveu junto ao bando do Roger, assim como viveu com Barba Branca, agora dessa vez que eu possa viver essas aventuras, assim como ele viveu, só que no bando do Chapéu de Palha, né? E assim acaba o nosso capítulo 1056. Se você ficou até aqui, cara, muito obrigado, valeu. Desculpa aí a ausência dos vídeos, tá? Que eu tava muito ocupado mesmo, mas tá aí, tá? Muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal e ficou até aqui, pô, dá o seu joinha, se inscreve no canal, não custa nada, é de graça, beleza? Dá uma moral aí pro amigo, valeu, cara. Tudo de bom pra cada um de vocês, fica com Deus, fica na paz, fui.